Sabe, a palavra de Deus mudou a minha vida, porque ela me ensinou o que devo fazer e o que eu não devo. E acredito que se você sinceramente abrir o seu coração e realmente tomar isso como verdade e começar a aplicar em sua vida, a palavra de Deus vai mudar sua vida para melhor. E hoje eu quero falar sobre decisões. A palavra de Deus diz: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal, escolha a vida. Ele quer que tenhamos uma vida boa, mas Ele não vai nos forçar a fazer o que nós precisamos fazer para ter essa vida. Ele nos diz o que fazer e em seguida Ele nos dá o privilégio e a responsabilidade de tomar nossas decisões. Então hoje vamos usar a vida de Daniel como um grande exemplo em muito do que eu vou compartilhar com você. E em primeiro lugar, as decisões que nós tomamos, elas são muito importantes. Porque as decisões que tomamos hoje afetarão o amanhã, afetarão o dia seguinte e talvez até mesmo a semana seguinte, o mês seguinte, até mesmo o ano seguinte, sabe? As decisões são muito importantes e nós temos que tomá-las com sabedoria e algumas decisões que tomamos podem afetar toda a nossa vida e assim nós precisamos usar a sabedoria na tomada de decisões. Bem, Daniel era um homem de Deus, ele amava a Deus, estava comprometido com Deus, mas houve um determinado momento em que ele se encontrou em um lugar e em circunstâncias que ele não escolheu. Você já se encontrou em um lugar onde você não escolheu e não queria estar? Sabe, ainda que nós nem sempre acabemos onde nós queríamos estar, nós ainda temos o direito e a responsabilidade de fazer escolhas quando nos encontramos naquele lugar onde nós não queremos estar. E realmente quero que você entenda isso, porque as decisões que nós tomamos em lugares difíceis e de dificuldades são algumas das mais importantes em nossas vidas. Que tipo de atitude eu vou ter quando estiver num lugar difícil? Como eu vou enxergar a minha vida quando eu estiver nesse lugar difícil? Vou permitir que isso me torne negativo e azedo, pensando, bem, minha vida acabou, nunca terei um bom futuro? Ou eu vou dizer, Deus está no controle, Ele pode pegar isso e fazer cooperar para o meu bem? Como eu devo falar quando eu estou neste lugar em que eu não esperava estar e me encontrar num lugar que não é confortável para mim? Essas são decisões importantes. Agora, o rei Nabucodonosor tomou Jerusalém e então levou muitos dos jovens para o cativeiro. E Daniel foi um dos jovens que ele levou. Rapazes sem defeito físico, bonitos, que mostravam aptidão para todo tipo de aprendizado. Rapazes bem informados, rápidos em entender e qualificados para servir no palácio do rei. Eles deveriam ser ensinados na língua e na literatura dos babilônios, e então o rei lhes atribuiu uma certa quantidade diária de comida e vinho da mesa do rei, e deveriam ser treinados por 3 anos e depois disso serem trazidos para o serviço do rei. Entre os escolhidos estavam, da tribo de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 jovens, dos quais eu falei o nome, eram amigos de Daniel. E o oficial-chefe deu-lhes novos nomes. A Daniel foi dado o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdinego. Mas Daniel ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. E pediu ao cozinheiro-chefe permissão para que ele não se contaminasse com aquelas iguarias. Daniel tinha feito um voto com Deus de não comer nada mais que vegetais. Eu não sei quanto tempo aquilo durou, mas ele tomou essa decisão. Era um certo tipo de jejum com o qual estava tentando honrar a Deus. E Daniel estava num lugar difícil. Ele estava sendo instruído a fazer algo que o levaria a quebrar sua palavra com Deus.
E se ele não fizesse o que o rei tinha dito, isso poderia ter lhe causado problemas, isso poderia ter lhe causado possivelmente a morte. Mas Daniel determinou, ele tomou a decisão de que mesmo naquele lugar difícil ele ainda serviria a Deus.